Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, a nossa live especial do Celebrando a Recuperação. E hoje nós temos um tema muito polêmico, porque de alguma forma é um tabu na igreja evangélica. A igreja evangélica tem medo de tratar sobre assuntos de sexualidade, compulsão sexual e pornografia. E nós temos hoje conosco, em primeiro lugar, o Leandro, que também é um dos nossos líderes do Celebrando a Recuperação em Suzano. Dá uma boa noite aí, Leandro. Boa noite, meu nome é Leandro, sou um filho amado de Deus. Amém. Boa noite, eu sou o Marcos, não sei se vou mostrar patinha. Não, Boa Marcos, noite a espera todos. eu tenho que te convidar, tenho que te apresentar. Você sai... Apresenta a Chiquinha também hoje, Marcos, aqui na nossa conversa. Às vezes eu Nós, caio e eu fico conversando com a Chiquinha, enquanto o Rogério não está me ouvindo. nós temos a presença da Chiquinha do Chaves e nós temos a presença do psicólogo, psicanalista, amigo querido do coração e pastor também, Marcos. Marcos, o sobrenome dele é sempre muito difícil de dizer, Marcos Deglespost. Boa noite, Marcos. Mande um abraço aí para a turma. Boa noite, um forte abraço para todos. Aceitei o convite com bastante felicidade e penso que poderemos ter uma conversa bem agradável, ainda que o tema seja um meio que tabu, poderemos aprender todos juntos e no final teremos um momento para dúvidas e vamos tentar, dentro do possível, responder todas as dúvidas. Obrigado, Marcos, de verdade. Tem sido muito bom ser amigo, parceiro, amigo de caminhada. E eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem já está por aqui. Estou vendo Carol Watanabe, boa noite, Carol, a Bianca Aragão, boa noite, Sara Gomes, boa noite, Flavinha Fernandes, boa noite, Juni e Suzano, e eu não estou vendo a foto, mas muito prazer, Juni e Suzano, eu não sei se Juni é homem ou mulher, Juni, muito prazer. Marilda, boa noite, Marildinha, José Carlos também está por aqui, boa noite, José, Júlio Santos, Rosana Lima, Alice, boa noite, Alice Maria, Renata Guarizo, conhecida mundialmente como esposa do Leandro Guarizo também, né? A Renata Marques por aqui, ela escreveu, aê, Leandro! Élida Marques, e a Renata disse, Deus abençoe vocês. Como todas as lives que nós costumamos realizar, a gente tem um tempo para preparar o nosso coração para aquilo que nós vamos conversar. E nós voltamos à fase vermelha na pandemia e as portas dos estabelecimentos precisaram ser fechadas e também as portas das igrejas. Nós sabemos que a igreja está para além da instituição, nós sabemos que a igreja está para além de placas e que a igreja é a comunhão do corpo místico do Senhor. E eu senti, então, um desejo de cantar Vem sopra sobre nós o teu sopro nesse ajuntamento virtual, que é não presencial, mas não irreal, é um ajuntamento do povo de Deus. Cante isso com o seu coração, crendo que Deus está presente, onde 2 ou 3 estão reunidos, ele se faz presente. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento. Com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer.
e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Canta aí junto comigo na sua casa. Vem, sopra sobre nós teu sopro, sopra com teu Espírito, Senhor, abrindo o nosso diálogo, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te. E a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia sua vida viver, nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti, oração. Senhor Deus, nós nos unimos como teu povo, povo reunido para além das placas denominacionais, povo reunido para além de uma placa de igreja, povo que se chama pelo teu nome,
povo que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E estamos reunidos, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor escolheu habitar dentro de nós, a Sua presença santa habita dentro de nós, mas também a Sua presença habita no encontro místico de 2 ou 3 reunidos em Teu nome. Ó Deus, para interceder, ó Deus, para interceder pelas nossas cidades, ó Deus, para interceder, para orarmos e para sentirmos, ó Deus, a dor das famílias que têm perdido pessoas queridas. A minha cunhada perdeu sua mãe para a Covid-19 essa semana, e todos os dias me chegam, ó Deus, notícias de pessoas que perderam entes queridos. Me lembro aqui da família do pastor Davi Amador, que morreu também, vítima da Covid-19, tantos outros, ó Deus, que talvez a gente não se lembre aqui, mas tantos que perderam pessoas queridas. Me lembro aqui da família da Dani, Senhor, que perdeu também tantas pessoas, Senhor. Tempos difíceis nós estamos vivendo, mas acreditamos que pela fé há de amanhecer sobre nós, ó Deus. Pela fé, Senhor, há de amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também acreditamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que é chamado nas Escrituras como o Espírito Consolador, é capaz de trazer consolo e conforto para essas famílias, ó Deus, e a gente pede por essas famílias. Pedimos também, ó Deus, que sejamos a resposta da oração daqueles, ó Deus, que necessitam nesse momento. Então, ó Deus, aqueles que estão necessitados no nosso entorno, que a gente seja, ó Deus, o afeto do Senhor, que a gente seja o ouvido do Senhor, que a gente seja a ligação que o Senhor faz, ó Deus, a mensagem de WhatsApp enviada pelo Senhor, que, ó Deus, a gente seja capaz de amar como o Senhor nos ensina nas Escrituras, que seríamos conhecidos, ó Deus, pelo amor. Assim conhecereis que sois meus discípulos, ó Deus, se vos amardes uns aos outros, como diz na tua palavra, Deus. Eu intercedo também por todos aqueles, ó Deus, que estão aqui nessa live, nessa noite, Pai, que têm pedidos, que estão colocando seus pedidos no chat, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus também eles sejam contemplados, que eles se sintam amados, que eles se sintam abençoados. Peço, ó Deus, pelos nossos prefeitos, ó Deus. Eu peço, ó Deus, pelo Achiúcha em Suzano. Ó Deus, peço pelo prefeito de Mogi, o Caio também, ó Deus, dá sabedoria a eles. Ó Deus, eu percebo que são homens de bem, são servos teus, e eles estão lutando para fazer o que é melhor. Que o Senhor os abençoe, dê discernimento, sabedoria, Deus. Pedimos por todas as esferas do governo deste país, ó Deus, que todos aqueles que têm poder, ó Deus, para fazer algo por aqueles que sofrem, ó Deus, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, abrir espaço para o Senhor na vida deles, ó Pai. Nós intercedemos pelo nosso país, ó Deus. Intercedo também pela vida do Marcos. Ó Deus, o Senhor o use também o Leandro, para a honra e glória do Senhor, para que, ó Deus, possamos ser abençoados nessa noite, nessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu escolhi um último cântico, Marcos, pensando no tema de hoje. Porque quando nós falamos sobre pornografia na internet, algumas vezes nos falta a empatia de lembrarmos que por trás daquelas câmeras existem pessoas, existem famílias. Enquanto nós pensávamos sobre o tema, eu, que tenho uma filhinha muito pequena, todos que estão aqui na live sabem, ela tem apenas 4 anos, fico imaginando se um dia ela estivesse naquela situação, como uma daquelas atrizes, como eu me sentiria. E nós poderíamos avançar nessa reflexão pensando, se fosse uma das minhas irmãs, se fosse a minha mãe,
Alguém poderia dizer, mas fazem porque elas querem. Nem sempre é assim. Existem muitos contextos em que a gente vai discutir hoje. Existem muitas situações de abuso agressivo, inclusive, e por mais que seja um assunto delicado para os homens, porque hoje a grande maioria dos homens no Brasil fazem uso, claro que escondido, da pornografia, talvez esse exercício de empatia possa nos fazer lutar contra este vício, essa compulsão sexual. Então, eu me lembrei de um antigo cântico que, se eu não estou enganado, é do Vencedores por Cristo, e que é o resumo da lei. Um dia perguntaram ao Senhor Jesus qual é o resumo da lei, e ele diz: ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu quero encerrar nesse espírito, esse momento de cânticos. Ame ao Senhor com todo o teu coração, toda força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Senhor, eu intercedo pelas famílias que foram destruídas pela compulsão sexual e pela pornografia. Nesse momento, oro e intercedo também pelas atrizes, por nós, também os atores, e por todos esses que fazem parte desse mundo tão obscuro e tão cheio de sofrimento. De alguma forma, a tua graça e teu Espírito alcance a essas famílias e a essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Leandro está com a palavra. O microfone, Leandro, você tem que desmutar.
faz parte. Primeira vez. Boa noite novamente. Boa noite. Sou um filho amado de Deus, me recuperando do alcoolismo, tratando questões do meu caráter. Meu nome é Leandro. Oi, Leandro. Como é bom estar aqui com vocês. Eu sou completamente apaixonado por esse programa e é muito bom ver o que ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, o quanto ele tem nos ajudado, como casal também e pessoalmente também. Há uns tempo atrás me fizeram uma pergunta: qual era a diferença desse programa para muitos outros que tem, como os Alcoólicos Anônimos, ou até mesmo ir a um psicólogo? Qual que seria a diferença? E eu acho que a diferença, não tenho certeza que a diferença é o foco, porque o foco do programa é voltado a Deus. Vamos primeiro buscar a Deus para depois conseguir nos recuperar, colocando Ele na frente, reconhecendo que sem Ele a gente não consegue, sem Ele a gente não tem força, muitas vezes nem para reagir. E um homem chamado John Baker, em 1991, tinha problema com alcoolismo, e ele começou o tratamento dele dentro do Alcoólicos Anônimos. Só que lá ele sempre ouvia falar de um poder superior, e ele, conhecedor da palavra evangelho, ele sabia o nome desse poder superior, que era Jesus Cristo. Então ele juntou, junto com o Rick Warren, pastor da igreja de Saddleback, e criaram esse programa. E eu vi um vídeo dele no YouTube falando que ele ficou pasmo porque a ideia principal dele era ajudar pessoas que tinham dependência com álcool ou algo nesse tipo. Mas daí ele começou, conforme o programa foi aprofundando e Deus foi pondo na mão, ele viu que o programa já não era mais só para isso. O programa já era para pessoas que têm com problema com depressão, problemas com procrastinação, pessoas que têm codependência, pessoas que viveram em luto, pessoas que têm uma ansiedade muito grande, que não conseguem viver um dia de cada vez, que não conseguem desfrutar da graça de Deus, e não conseguem enxergar o amor de Deus nos mínimos detalhes. O pastor Rick fez até esses dias ele postou, ele fez um levantamento, queria só passar bem rapidinho do que tem sido o programa CR até esses tempos. Então, no mundo são 37 mil CRs diferentes, em lugares diferentes. 27 mil pessoas já passaram por estudos, que é o grupo de passo, só em Saddleback. Hoje, apenas uma em cada 4 pessoas que frequentam o CR estão lá por abuso de alguma substância. 7 milhões de pessoas já passaram pelo programa, o grupo de passo, completando a etapa de 1 ano. O CR já foi traduzido em 25 idiomas diferentes, e quase todas as prisões que têm algum programa de recuperação, essas prisões é o CR. É o Celebrando, representado pelo Celebrando a Recuperação, que é mais de 700 prisões. E dentro dessas prisões, eu achei isso muito bonito, esse número, 250 mil reclusos já passaram pelo CR e conseguiram encontrar a graça de Deus. Amém. 1/4 de milhão de líderes
no mundo CR treinados. 53 representantes regionais diferentes. É muito bom. Quando eu li isso, deu até um arrepio, porque é muito bom ver a graça de Deus. E é um encontro de pessoas tão necessitadas. Hoje nós vamos ter o nosso querido Marcos falando sobre pornografia, né? Abuso da pornografia. Que Deus te abençoe, Marcos. Que Deus nos abençoe. Abre nossos ouvidos e corações para meditarmos em tudo que for dito aqui. Marcos? Acho que deu um leve corte aqui. Já está na minha vez de falar? Boa noite. Boa noite. Vamos fazer como um bate-papo. Eu vou trazendo os dados e nós vamos conversando. Nós vamos abrir para perguntas no final. Quem quiser não aguentar e quiser ir fazendo algumas perguntas no decorrer, a gente tenta ler no chat, mas eu não prometo, porque às vezes fica corrido. Mas no final, com certeza, nós responderemos as perguntas. Então, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado por esse convite. Fico muito feliz de estar mais uma vez com vocês. Agora online e é legal. Presencial é mais divertido, eu consigo fazer mais piadas presencial e a apresentação fica mais divertida. Assim, online eu travo um pouquinho na internet, eu confesso. E não sabia desses dados que o Leandro compartilhou, achei legal. 37 mil parece muito, mas ao mesmo tempo deve ser pouco, né? Porque no mundo tem muito sofrimento. Então, é um número muito bom, mas ao mesmo tempo eu imagino que deve ser pouco, se você pensar o número de cidades e o número de pessoas que sofrem em todo mundo. Talvez tenha espaço para ter, sei lá, uns 60 mil, uns 100 mil, e a gente teria que multiplicar esse número Não, por vezes. os dados você Só diz do isso. CR, se for do CR, é 7 milhões no mundo. 27 foi Isso é... só em Heidelberg. foi 7 37 mil milhões. só na cidade, lá na igreja, em Na Saldelbeck, só. igreja onde começou o programa. Legal. 7 milhões no mundo, aí tá melhor, aí já tá um bom começo. Dá um salto aí, né? Dá um up aí na numeração, né? Para começar a conversa de hoje, queridos, eu vou começar falando sobre compulsão. Primeiramente, porque compulsão é uma coisa mais comum, mais fácil de falar, mas eu acho que se a gente não entender compulsão, aí fica mais difícil entender algumas questões que vão vir depois, quando eu começar a falar de pornografia e outras coisas, tá? Primeiramente, uma definição que eu gosto muito de compulsão é a seguinte: um comportamento de compulsão é aquele que faz com que a pessoa faça alguma coisa que a princípio dá prazer, mas depois traz culpa e ressentimento. Então, sempre a compulsão, ela vai partir de algo que a princípio te dá prazer. Pode ser qualquer coisa que te dê prazer. E aí, chega um momento que você pensa, talvez eu não devesse emitir esse comportamento com essa frequência, talvez eu não devesse emitir esse comportamento agora. Só que você não consegue se controlar. Você emite o comportamento dessa mesma maneira, você continua fazendo aquilo, e depois você se sente culpado, você tem ressentimento por fazer. Vou usar uma compulsão simples, que é inclusive a primeira da lista, né? Que é a compulsão alimentar. Quero fazer dieta, quero controlar o meu peso, um exemplo, não quero comer muito, mas eu tenho a compulsão alimentar. E aí, quando eu vejo, não me controlo, vou a uma dessas lanchonetes, fast food, não vou fazer propaganda aqui, compro aquele combo que vem com batata, todos vocês devem conhecer. Naquele momento que eu estou comendo, eu estou com muito prazer, eu praticamente devoro o lanche. E no momento seguinte, eu me sinto culpado, porque novamente quebrei a dieta. Quando eu vou me pesar e eu não estou no peso que eu queria, eu sinto ressentimento. Essa é uma das compulsões que existem e é bastante comum. Só por diversão, eu separei o nome de algumas compulsões e eu vou compartilhar uma que quase ninguém que está nos assistindo tem, tá? Que é a nomofobia. A nomofobia é a compulsão pelo uso de telefone celular. Mas eu acredito que ninguém aqui que nós estamos conversando tem a compulsão de falar, eu não vou pegar esse celular e quando vê está com o celular. Não, eu vou ficar aqui com meu companheiro ou companheira distraído e quando vê está com o celular na mão. Nenhum de vocês deve ter essa compulsão de pegar metodicamente no celular, olhar as redes sociais e fechar rapidinho como
um movimento para se acalmar. Como acredito que ninguém tem, eu só compartilhei o nome para conhecimento apenas, tá bom? Não precisa levar a sério isso. Dito isso, o que seria uma compulsão sexual? Ou seja, o sexo é um comportamento que em si dá prazer, acho que todos nós concordamos com isso, só que quando a gente vai falar de sexo, alguns autores estão preferindo falar de impulso sexual excessivo ao invés de compulsão. É uma questão mais de uma nomenclatura, mas se você ver impulso sexual excessivo ou compulsão sexual, os dois termos são aceitos e dá para entender o que a pessoa quer dizer. A compulsão sexual ela pode acontecer de duas maneiras. Você não quer fazer sexo, ou você tem um parceiro, uma parceira fixa, e você quer manter um relacionamento sério, mas pela compulsão, você sai com outras pessoas. E aí, aquilo que foi prazeroso no momento do ato, se torna culposo e depois faz ressentimentos, prejudicando a sua vida, porque você não consegue ter um relacionamento duradouro. Ou ela pode ter um foco específico. Você tem um parceiro, mas aí você deseja fazer sexo toda hora, a todo momento, e você não dá paz para o seu parceiro. E você não só quer, como tem que ser do seu jeito, tem que ser quando você quer e da forma que você quer. E novamente esse impulso que inicialmente poderia ser prazeroso vai se mostrar como algo ruim, algo que vai gerar culpa, algo que vai gerar angústia. Tá indo tranquilo até aqui, Rogério, Leandro? Bom, Muito bem. Muito bom. Então nós definimos o que é compulsão, certo? O Uhum. problema é que algumas compulsões, elas apresentam sintomas que são externos e todo mundo vê. Compulsão alimentar vai apresentar um ganho de peso. Compulsão pelo uso de celular, todo mundo vai ver o celular na sua mão o tempo todo e vai ver que você não consegue ficar segundos sem usar esse celular. Então, é visual. A compulsão sexual não é visual. Só o seu parceiro ou parceira, só o seu cônjuge ou só alguma pessoa muito íntima de você vai saber que você sofre desse mal. Então é mais fácil de esconder. Por ser mais fácil de esconder, você vai demorar para perceber que isso pode ser patológico. E se você for homem e você morar no Brasil, que é um país machista, contar para os amigos da compulsão sexual, você não vai falar como eu tenho compulsão sexual, mas você vai falar como você é admirável, como você é louvável, como você é potente sexualmente falando. E esse culto ao machismo, esse culto a ser viril, que pode acontecer nesse contexto, transforma um comportamento patológico, supostamente um comportamento socialmente aceito, que você contará para os seus amigos. Com isso, muitas pessoas adoecem e agravam seus quadros antes sequer de pensar em buscar ajuda, mas acaba trazendo muito sofrimento. Neste caso, sendo um homem, para sua parceira. Se no caso fosse a parceira, a mulher ela traria sofrimento para o seu parceiro. Embora alguns estudos apontem que a compulsão sexual é mais comum no homem que na mulher, mas existem outros estudos que trazem outras linhas de pensamento que podemos debater até. Dito isso, a compulsão ela é mais introdutória. Nós vamos falar agora de pornografia. Ao falar de pornografia, nós não precisamos dizer que vem do grego e mais ou menos quer dizer o erótico escrito, né? O erótico pronto. E com o tempo, ela se tornou então sinônimo de coisas visuais. Talvez os primeiros conteúdos pornográficos eram só escritos, os famosos textos eróticos, tal. Com o tempo, ela teve uma época, para quem assim, tem mais de 30 anos, que no Brasil a pornografia ela era áudio. Você ligaria no Disque Sexo, que você pagaria lá uma taxa e ficaria fazendo sexo por telefone com as atendentes do telesexo. Era uma mania no Brasil, você não podia assistir canal tipo Bandeirantes, Manchete, que em alguns horários, nos intervalos, aparecia um comercial. E me parece que tinha muitas pessoas viciadas, que na época não tínhamos celulares, então eram os telefones de linha, e a conta vinha no final do mês e a conta vinha muito caro, porque geralmente os telesexos começavam com 0,300. No Brasil, o 0800 sempre foi gratuito, 0300 sempre é um telefone que cobra uma taxa, um valor alto para você ficar conectado com ele. Era assim naquela época. Então, havia muitas pessoas viciadas nesse tipo de, vamos chamar de pornografia ou de ação erótica,
que era telefonar para um desses serviços e ficar conversando sobre sexo nesse serviço. Com o advento da internet, do celular, de você ter acesso à internet na palma da sua mão, esses serviços sumiram. E aí dá espaços a sites que produzem conteúdos chamados adultos. Acho muito engraçado nós chamarmos a pornografia de adulto, né? Tudo bem que eu entendo que isso tira as crianças da cena, mas é um nome estranho, como se pornografia fosse coisa de adulto, ou pornografia fosse permitido para adulto, ou eu tenho que ficar adulto para consumir pornografia. E, na verdade, isso não é uma realidade hoje. Crianças, adolescentes que têm acesso ao celular sem ser vigiados e cuidados pelos seus pais são grandes consumidores de conteúdo pornográfico, porque os sites não têm nenhum filtro. E é muito difícil você pôr filtros no seu celular se você não é bem familiarizado com o uso das tecnologias. Então, mais um toque aí para os pais, né? Para vocês ficarem atentos aos conteúdos que os seus filhos estão consumindo. Marcos, qual que é o grande problema da pornografia? A priori, nós não podemos sair dizendo que ela é um problema em si, porque todo ser humano tem libido, todo ser humano tem uma sexualidade, todo ser humano tem desejo sexual. Então, se existisse um universo perfeito, onde aquele humano consumisse pornografia de maneira consciente e os sites pornográficos pagassem adequadamente, cuidassem adequadamente dos seus profissionais, fosse todo mundo perfeito, talvez seria um consumo mais tranquilo. Mas ainda assim haveriam adendos, né? Porque ela poderia estar adequada com o biológico, mas ela talvez não estivesse adequada com os faróis morais que guiam algumas sociedades ou alguns grupos. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão nessa live pertence a um grupo específico. Esse grupo específico se denomina cristão. Será que o consumo de pornografia está adequado com os faróis morais que tangem a fé cristã? Essa pergunta não sou eu que respondo, é o pastor Rogério em algum momento. Então, era uma das reflexões a serem feitas. Mas, como não são a realidade, vamos para as questões mais realistas sobre isso. Num contexto de realidade, como eu falei inicialmente, o site não filtra quem vai fazer uso desse conteúdo e como vai fazer uso desse conteúdo. E aí nós temos que olhar a situação por alguns lugares que eu acho importante, alguns pontos de vista. Tem o ponto de vista do consumidor, tem o ponto de vista do fornecedor e tem o ponto de vista da sociedade. Então, vamos lá. O consumidor é aquela pessoa... Eu tenho essa informação, sim, Carol. A Carol fez uma pergunta se eu tenho informação se o acesso à pornografia aumentou durante a pandemia. Eu estava aqui com o site aberto e ela aumentou 600% no meu site. Você está com uma Isso, informação? exatamente. É 600%. 600% é muita coisa. Muita. É assustador. E tem um outro site que eu não consegui abrir agora, mas eu tinha aberto durante a semana, enquanto eu pesquisava o tema, que o maior site pornográfico brasileiro chegava a fazer 300 assinaturas por dia. Vocês têm noção do que é 300 assinaturas por dia no site? É muita coisa. E durante a pandemia passou para 600 assinaturas por dia. Você disse que gostaria de que fosse participativo, Marcos, então queria fazer algum comentário sobre a questão do vício secreto. Sim. Porque na década de 80 e 90, que foi a época em que eu era pré-adolescente e adolescente, para que um adolescente ou um jovem tivesse acesso à pornografia, ele precisaria ser amigo do tio da banca, ele precisaria ter coragem de pedir para comprar uma revista, ele precisaria, de alguma forma, se constranger, ou mesmo para consumir pornografia em locadoras. Ele tinha o cantinho da pornografia, não sei quantos se lembram da época das locadoras, que era muito comum, o cara entrava correndo, assim, estava na locadora, de repente ele sumia, assim, ele entrava dentro do cantinho da pornografia, né? Então, você falou sobre os faróis morais,
e esses faróis morais, eles continuavam acesos, e as pessoas, elas tinham um certo bloqueio por meio do constrangimento. Mas hoje, por causa do advento das redes sociais e o advento das novas tecnologias, esse se tornou um vício cada vez mais secreto. Talvez por isso ele cresça tanto, né? Porque ele é um vício secreto. E como pastor, eu faço muitos aconselhamentos que visivelmente geram problemas no casamento por causa do vício secreto da pornografia. Pasmem, não é só um vício masculino, a grande maioria é de homens, mas não é só um vício masculino, porque é mais fácil, entre aspas, né, é mais fácil se resolver sozinho no secreto, em poucos minutos, por meio da masturbação, do que estabelecer uma relação de intimidade em que o desejo do outro precisa ser respeitado, em que os desejos precisam convergir e que o cotidiano permita. Então, só queria fazer essa observação que nos meus aconselhamentos pastorais, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, e eu diria até que a grande maioria dos homens, principalmente, que são os que eu tenho maior acesso, a grande maioria dos homens hoje fazem uso da pornografia, e mesmo que não assumam isso, eles fazem uso. Só a base de dados mesmo, nós falamos em 7 milhões agora há pouco, mundial CR, né? Tem, eu acho que até na mesma pesquisa do Marcos, são 22 milhões de brasileiros que assumem consumir pornografia. Então, 76% são homens e o resto são mulheres. 22 milhões de pessoas. Só no Brasil. Sim. Isso explica aqueles números de 600 assinaturas por dia e tal. O grande problema da pornografia é que ela está começando cada vez mais cedo. E pensa comigo assim, o ser humano ele está em formação. Quando o ser humano está em formação, ele tem que criar experiências, criar imagens, criar vivências daquilo. Quando um jovem, seja de qualquer gênero, homem ou mulher, desde a juventude consome pornografia, ele não cria uma vivência de sexo. A pornografia, ela molda a visão de sexo daquela pessoa. E sexo em filme pornô é uma coisa muito específica, muito brutal, muito... chega a ser quase clichê. Sempre vão ter posições onde a câmera vai poder focar melhor a parte genital do homem ou a parte genital da mulher. Sempre vai ter situações de domínio, onde um está fazendo sexo oral no outro. E eles sempre são atletas da virilidade. As mulheres sempre aceitam tudo, tendo prazer. Então, veja só, o homem da pornografia ele pode não ser lindo, mas ele tem que ser o homem mais viril do mundo. A mulher da pornografia ela tem que aceitar todas as coisas, todos os desejos do parceiro e achar maravilhoso todos os desejos do parceiro. E no sexo eles têm que ser dois atletas, fazendo sempre posições inusitadas para que possam conseguir a melhor penetração. Esse contexto todo molda na mente das crianças, dos jovens, e até pode mudar na mente dos adultos também, uma imagem do que teria que ser o sexo ideal. Só que esse sexo ideal vendido pelo filme pornográfico não é o sexo ideal possível. E nem verdadeiramente, segundo alguns estudos, é o sexo que realmente vai trazer prazer. Existem alguns estudos que existe maior satisfação sexual na troca de carícias, no carinho, no olhar, numa relação sexual completa, que numa relação sexual, vamos chamar, atlética e pornográfica, como o que o filme vende. Sem falar que o filme, ele sempre, conforme você começar a consumir o filme pornográfico, você não vai mais ter satisfação com aquilo que você considera normativo, porque o seu normal é um novo normal. Vamos supor, vou pegar o exemplo dos homens, que são 76%, e vamos usar um exemplo bem prático para vocês. Vamos supor que o marido começa a consumir pornografia. Antes, ele tinha uma vida
sexual feliz com a esposa dele. O normal deles era uma frequência sexual de 2 vezes por semana, por exemplo, e eles faziam uma ou duas posições diferentes, que eram posições confortáveis e que o casal gostava. E esse homem começa a consumir pornografia em excesso, assina um dos sites igual nós falamos. O próximo passo é que ele vai ter um novo normal. O que era normal quando ele casou, já não é mais normal agora, porque o novo normal foi moldado pelo conteúdo que ele está consumindo. Então, ele vai ficar entristecido com o seu próprio desempenho, vai ficar entristecido com o corpo da esposa e talvez comece a querer forçar a esposa a vivenciar experiências novas ou coisas novas que talvez a esposa não esteja a fim de vivenciar. E aí está instaurado o conflito nesse relacionamento. Então, o grande primeiro problema da pornografia é que ela muda o seu consumidor. O consumidor passa a ter um novo padrão de normalidade sexual. Parece aquele comercial da banda larga que o cara fica travado bem na hora. Outra vez? Travou Voltou. e voltou. Tá. Você falou que o grande problema da pornografia é que ela molda o seu consumir. Aí você parou, seu Tá. consumidor. O seu consumidor ele passa a ter um novo normal. E aí, quando ele começa a ter um novo normal, começam os outros problemas. Ele deixa de ser humanizado. Ele não consegue mais enxergar o parceiro ou parceira sexual como ser humano. Ele deixa de prazer naquelas relações mais consideradas por ele mais simples. Ele pode ficar mais irritadiço, pode apresentar desconfortos ou pode apresentar impotência sexual ou disfunções erétil, e ele também passa a sempre querer algo mais picante, a sempre querer algo mais intenso. E aí ele começa a navegar pelo site pornográfico para conseguir algo mais intenso, algo mais picante. Nessa busca por um prazer mais intenso, mais picante, ele aumenta o consumo em horas de pornografia. E aí ele começa a ter problemas no trabalho, começa a postergar tarefas, começa a ficar menos produtivo, começa a perder horas de sono e aí ele está adoecido. E nesse adoecimento começa a abrir espaço para então o que vem como oportunistas, ansiedade, depressão e outros problemas até mesmo sociais. Esse é o problema para o consumidor. Agora, o meu plano é falar sobre o problema dos fornecedores. Queria saber se antes de eu entrar nesse assunto, se algum dos dois querem fazer algum comentário, enfim. Eu acho que no final nós podemos falar um pouco sobre a visão cristã para isso. Uhum. Então, eu acho que você pode continuar, Marcos. Tranquilo. O problema dos fornecedores são os sites pornográficos. Eu não vou pegar o nome da atriz, mas algumas semanas começou a sair notícias de diretores em filmes de Hollywood e tal, que abusam das atrizes, que batem nas atrizes. Saíram até comentários de atriz que possivelmente foi estuprada no set de filmagem de um filme normal, lá dos anos 60, 70. E aí saiu discussões entre atores e diretores, todo mundo falando do abuso, teve até greve e tal. Vocês que acompanharam as mídias, vocês viram isso. Se isso acontece nos pseudo-filmes normais, já pensou o que não pode acontecer ou a que nível chega o abuso em um filme pornô? Que já é feito de maneira underground, muitas vezes de várias formas complexas. Pensando nisso, vamos pensar também nas pessoas que fazem esses papéis. Quem são essas pessoas? De onde vêm? Onde trabalham? Aquela atriz pornô, com certeza, ela é filha de alguém, irmã de alguém. Talvez ela tenha sido uma menina vítima de algum abuso, talvez ela tenha vindo de família pobre, talvez ela esteja ali numa situação de exploração, talvez antes disso ela já era explorada na prostituição e agora ela está ali. Algumas mesmas análises se aplicam aos homens. Hoje eu não consegui trazer a fonte da pesquisa, mas algumas pesquisas indicam que a média de vida de atores de filme pornô é em torno de 36 anos, onde eles acabam tendo mortes prematuras por suicídio, uso e abuso de substâncias ou outras situações, como ansiedade, depressão, os tiram desse mercado de trabalho prematuramente. E a carreira deles cessa com bastante jovem. Além disso, a carreira deles tem que cessar com uma certa juventude, porque eles só servem para serem atores deste tipo de conteúdo enquanto eles tiverem um pseudo-corpo perfeito ou dentro do padrão de beleza da sociedade.
Queria fazer uma observação, Marcos, que na Netflix tem pelo menos uns 2 documentários sobre a vida e a rotina dos atores pornôs, e que todos eles vivem a questão da compulsão sexual e são infelizes sexualmente. E todos eles vivem num processo de depressão e usam muitos psicotrópicos que fala? Muitas medicações para tentar equalizar o humor, né? Estabelecer o humor, porque eles não vivem, eles são completamente infelizes. Eu estou falando de documentários de que eu já assisti, não me lembro o nome, mas tem pelo menos uns 2 documentários na Netflix. Exatamente, eu vi esses dados também, e são dados muito tristes. E aí você não sabe como esse filme é feito. E aí também temos que levar em conta, se a gente pensando no fornecedor, cada vez mais as histórias que eles montam nesses filmes têm a ver com sexo proibido. Padrasto que fica com padrasta, mãe que fica com filha, avó que fica com não sei quem. Essas formações que vão ao encontro de fetiches, né? Fetiches familiares, fetiches de homens mais velhos com mulheres mais novas, fetiches de mulheres mais novas, mais velhas com homens mais novos, são todos fetiches que podem levar a perversões, ou que podem levar até mesmo a crimes, né? Toda vez que põe novinha, novinha, como você tem garantia, ou você consumidor, de que a novinha ali realmente é uma atriz que tem mais de 18 anos? Você não vai ter essa garantia. E muitos sites não são fiscalizados. Em algum tempo atrás, existia um site, eu não vou citar nome, que ele aceitava que os usuários lançassem conteúdo e se passasse na aprovação deles, eles postavam. E eu precisei orientar uma mulher da comunidade que eu trabalhava na época, porque o namorado postou um vídeo dos dois nesse site e ela não conseguia mais sair na rua porque ela estava exposta. E aí eu precisei mandar o link do site para a Polícia Federal e demorou 3 dias para o vídeo dela sair de lá. Aí depois ela foi, me agradeceu muito no serviço que eu prestava e a vida dela quase acabou. O desespero dela era se a mãe dela, em algum momento, alguém tivesse a genial ideia de mostrar. O problema é que muitas pessoas já tinham feito o download do vídeo e já estavam compartilhando o vídeo entre seus celulares. Então, de certa forma, a Polícia Federal tirou do site, mas o vídeo da intimidade dessa mulher não deixou de circular pela internet. Então, é uma reflexão bem pesada. Muitas daquelas atrizes estão ali sendo expostas por puro machismo de seus companheiros, sem nem mesmo saber que estão sendo expostos. E o site não se incomodava com isso. Pensando sobre todas essas coisas, nós não temos uma garantia de que o fornecimento desse conteúdo é feito de maneira laica, adequada e profissional. Você supõe isso, mas você não tem certeza sobre isso. Portanto, já tem uma questão ética no consumir. O próximo passo é pensar na nossa vida social. Como a nossa sociedade tem recebido isso? Por que a pornografia tem ficado tão natural? Por que hoje nós estamos fazendo uma live sobre pornografia, mas não estamos fazendo live sobre por que a propaganda da cerveja é uma mulher seminua? Ou por que quando você vai acessar algum vídeo que você quer assistir sobre seja o que for no YouTube, aparecem sempre meninas com roupas bem curtas fazendo movimentos sensuais? Há um tempo atrás nós poderíamos achar isso não natural. Hoje nós não temos isso natural. Por quê? A mídia tem nos bombardeado cada vez mais com o nu, cada vez mais com o sensual. E é muito difícil, em alguns momentos, separar o sensual do pornográfico. É muito difícil fazer essa separação. E nós vamos fazendo uma dessensibilização. Vamos achando cada vez que é cada vez mais normal nós vermos partes do corpo da mulher numa novela, num filme, numa cena, numa série. Cada vez mais normal, cada vez mais normal. E aí fica quem é mais exposta por sermos um país machista são as mulheres, mas todos nós temos uma responsabilidade nisso. Quando eu clico e assisto um filme do site pornô, seja por uma patologia minha ou não, eu estou alimentando esse mercado. E esse mercado estará sempre de portas abertas para receber as pessoas da minha família, meus filhos, minhas filhas, e seja quem for. Mas a família do outro também é minha família, porque somos uma sociedade. Se tem 22 milhões de brasileiros viciados,
em pornografia, são 22 milhões de profissionais que não estão fazendo o seu melhor. São 22 milhões de pessoas que não estão dormindo bem. São 22 milhões de pessoas que são candidatas a ter ansiedade e depressão. São 22 milhões de pessoas que podem estar destruindo seus relacionamentos, e aí vira 44 milhões. E se estão destruindo seus relacionamentos, podem afetar os seus filhos, aí pode virar 60, 80 milhões. É um número que não tem fim. O Eu queria impacto. ainda fazer uma observação de que nesses dados são brasileiros que assumem fazer uso da pornografia, porque existe uma grande quantidade de pessoas que fazem o uso da pornografia e não assumem, e principalmente no ambiente cristão, por exemplo. E essa live, ela tem como objetivo quebrar alguns tabus que são importantes, porque em alguns aconselhamentos de casal, por exemplo, eu estimulo de que esse assunto seja tratado com clareza. Mas, em geral, as reações, elas não são reações de acolhimento de alguém que entenda que isso pode ser uma compulsão, um vício. Então, por exemplo, uma esposa que descobre que o marido tem compulsão sexual, e que faz uso da pornografia, eu não estou julgando, porque não deve ser fácil para uma mulher saber que o seu marido, de alguma forma, faz uso da pornografia, mas ela não consegue reagir bem. Então, continua-se o tabu, o escondido, porque o homem tem medo de falar sobre isso e de reconhecer que ele faz uso da pornografia, né? Então, fica uma coisa subentendida, fica no escuro, né? E eu tenho uma tese cristã que o diabo reina no escuro. No Evangelho de João, no capítulo 3, diz que Deus é luz e que todos aqueles que praticam as obras de Deus se achegam para a luz para que seja vista que as suas obras são feitas em Deus. E tudo que fica nas trevas é o ambiente onde o diabo reina. Então, eu prefiro a verdade que dói, nos aconselhamentos de casal, mas uma verdade que dói, mas que é compartilhada e que existe uma ajuda mútua na luta contra a compulsão sexual, do que uma mentira que não dói, mas que vai destruindo o casamento aos poucos e ali no secreto, né? Só queria fazer essa observação, porque esse dado de 22 milhões são só daqueles que assumem, mas entre os cristãos é muito difícil encontrar alguém que tenha coragem de dizer, olha, eu tenho compulsão sexual, eu faço uso de pornografia. Com certeza. Assumir qualquer coisa que te põe em desmérito no seu grupo vai fazer você sentir angústia e talvez você negar aquilo. E para o cristão, assumir o uso da pornografia o colocará em desmérito frente à sua comunidade. Então, com certeza, vai ser muito difícil. Pensando sobre tudo isso, nós temos que entender que não é uma questão de encontrar o culpado, mas é uma questão de prevenção e saúde, onde nós devemos saber que isso é um problema. Às vezes não dá para dar conta num grupo de apoio. Se conseguir levar para o grupo de apoio, ótimo, mas às vezes está tão agravado que vai precisar do apoio do psicólogo e do apoio até mesmo do psiquiatra para poder enfrentar essa compulsão, porque talvez você não dê conta sozinho e isso vai começar a destruir vários setores da sua vida e vai gerar infelicidade. Nem tudo que é erótico é sensual, nem tudo que é sensual é erótico. E como o sexo é natural, o sexo ele tem vários papéis. Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social, ele é cultural. Arrisco a dizer até que ele é religioso, porque é por meio dele que nascem os filhos. Então, ele tem o papel em todos os setores da nossa vida. Ele pode ser uma coisa muito boa, mas se tornar uma compulsão, se você se tornar viciado em pornografia, ele pode se tornar uma coisa muito ruim. E o sexo, acima de tudo, está sendo financeiro. Acho que ele é o novo, quer ganhar dinheiro, faça sexo. Porque ele está gerando finanças. Ele é o único mercado que cresceu 600%, enquanto estamos tendo desemprego em todos os outros mercados. Ele cresce na pandemia. Ele Eu não cresce, tinha pensado nisso, mas é verdade, né? sim, Todas as outras áreas estão definhando economicamente, o mercado do sexo só cresce. só cresce. Isso ficou até estranho, mas é fato. Então, O, assim,
Marcos, eu estava lendo sobre isso e só que eu não consegui ler a matéria inteira, sobre uma síndrome após uma pessoa que é muito viciada em pornografia. Existe uma síndrome, a sigla é até PAWS, após agudo. Você sabe alguma coisa sobre isso? Da pessoa começar como se fosse dependente química mesmo. Ó. Ah, É tá. bem próximo. Sim, é assim. Alguns estudos associam o vício no sexo muito próximo ao vício em drogas. Por quê? A parte do nosso cérebro que é responsável pelo prazer, nós vamos chamá-la de cerebelo, que ela fica na parte de baixo. E ela tem um complexo aqui que decora o prazer. Ele vai saber o gosto do café da sua família, ele vai saber tudo. Ele vai saber o prazer de usar cocaína, o prazer de usar maconha, o prazer de beber álcool, o prazer de comer pizza, está tudo registrado ali. Então, alguns estudos estão mostrando que o uso excessivo de pornografia, ele mexe nesse complexo do prazer do nosso cérebro e alguns até alegam que ele muda o funcionamento do nosso cérebro, que seria até mais grave que as drogas em geral. Que ele faz nós termos um funcionamento nesse sistema de recompensa mais agressivo parece que diminui algumas sinapses. Resumidamente, o que está dizendo assim de uma maneira bem grosseira é que te deixa mais primitivo e menos inteligente. E com muito desejo de saciar aquele prazer específico que é o sexo. Embora, depois de um tempo viciado em pornografia, você nunca mais vai ter saciedade, porque você sempre vai querer navegar mais, não vai mais encontrar a parceira adequada e a sua saciedade só virá por meio do consumo novamente de pornografia, onde as pessoas entram nesse círculo vicioso e não conseguem sair. Vou encerrar minha fala dizendo que o sexo pode ser maravilhoso, mas a utilização inadequada ou a utilização excessiva de pornografia vai fortalecer as possibilidades de compulsões sexuais, vão trazer patologia para a sua vida e isso vai trazer sofrimento para o usuário e para os seus familiares. Hoje pode ser um problema individual, mas seguramente vai se tornar um problema de saúde pública. E com certeza é um problema de uma comunidade de fé, como são vocês que me convidaram hoje para falar sobre isso. E agradeço muito o convite, passo a palavra e fico aberto a responder perguntas caso os colegas tenham. Eu queria também já ir para o fechamento, até por causa da hora avançada, dizendo, tem uma frase que Jesus usa para falar sobre Maamon, que é um Deus, é o dinheiro colocado à categoria de Deus, e ele diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai estar na luz, mas que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai estar nas trevas, e se a luz que há em ti se tornar trevas, com grandes trevas serão. O grande problema da pornografia é que ela também se torna elevada à categoria de Deus, e chega um momento em que a pessoa acha que tem o controle, assim como outros vícios. Muito interessante que o primeiro estudo no Celebrando a Recuperação, que é o estudo da negação, é fazer com que a pessoa assuma que ela tem um problema. E é muito difícil fazer com que as pessoas assumam que elas têm problemas, né? Então, enquanto ela não assume, aquilo reina sobre a vida dela, aquilo está no trono da vida dela. E se tem algo no trono da vida dela que não é Deus, logo Deus está destronado e aquela compulsão, aquele vício se torna Deus, né? Se torna elevado à categoria de Deus, assim como o Maamon. Então, nesse sentido, eu posso fazer a aplicação desse texto. Em segundo lugar, o Senhor Jesus fala sobre o adultério. E o adultério no Novo Testamento, ele é diferente da forma com que se enxergava o adultério no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o adultério, ele era confirmado ou concretizado pelo ato, o ato consumado, né?
E o Senhor Jesus traz para uma outra categoria de humanização, quando ele diz que, olha, se você olhar para outra mulher ou olhar para as mulheres de forma impura, mesmo sem praticar, sem o ato consumado, você já adulterou com ela, né? Então, nós temos um monte de pessoas também vivendo o pecado do adultério. Ah, mas eu não conheço a mulher. Você não conhece, mas o seu coração vai sendo tomado por mulheres. E foi muito interessante a sua colocação, que converge com o olhar cristão da coisa, porque chega um momento em que o coração se torna tão adúltero que a mulher, né, do casamento já não consegue satisfazer mais, porque a mulher do casamento é uma pessoa de carne e osso, e é uma pessoa normal, digamos assim, mas a pessoa do vídeo, ela é um ideal, ela é algo idealizado. Então, fora que a pornografia, ela é porta para uma outra prática, que é a prática da prostituição também, né? Então, existem pessoas que começam na pornografia e depois acabam chegando na prostituição. E eu diria que um caminho de cura e um caminho de paz é o caminho de você que vive essa luta contra a compulsão sexual, que você tenha pessoas de confiança com quem você consiga conversar. E nesse sentido, o grupo de apoio é o primeiro passo para você encontrar pessoas com quem você possa admitir que você tem um problema, com quem você possa admitir que você tem dificuldades. Eu diria também que esse é um grande problema nos casamentos, e que as mulheres que estão assistindo esse vídeo nesse momento, que elas possam, de alguma forma, ter diálogos abertos com seu marido e, de alguma forma, lutarem juntos pelo seu casamento na luta contra a pornografia. Eu diria também que aqueles que têm filhos, que você não menospreze a idade do seu filho, acreditando que porque ele é muito jovem, ele só tem 10, ele só tem 11 anos de idade, que ele não tem nenhum tipo de curiosidade ou interesse, e de que ele não consuma pornografia. É muito comum, inclusive, em páginas que não são pornográficas, que sejam colocados links e que, de repente, através de 2 ou 3 clicadas, uma criança ou um pré-adolescente esteja exposto a conteúdos pornográficos. Então, isso é muito mais comum. Então, tenha diálogos abertos também na sua casa, na sua família. Tenha coragem de mexer nesse tabu e falar sobre o assunto. E por último, eu gostaria de dizer que se você é viciado, você é um compulsivo sexual, e se você é viciado em pornografia, que você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo. Que essa não é uma live para encher a sua mente ou o seu coração de culpa, para que você fique se sentindo culpado. Muito pelo contrário, essa é uma live que tem por objetivo tratar numa área que é extremamente sensível e, de alguma forma, te ajudar na sua luta para que você encontre alívio, libertação, para que você consiga ter controle sobre você mesmo, sobre o seu próprio corpo. A pornografia, ela traz consigo uma dificuldade ainda maior, porque a pessoa que é viciada em droga, ela precisa ir até a fonte para consumir a droga. Então, ela precisa ir na boca do fumo para ir comprar lá o seu cigarro de maconha, a sua cocaína. Mas a pornografia, ela está cada vez mais presente e cada vez mais fácil o acesso. Então, é ainda mais difícil a luta contra a compulsão sexual e a pornografia. Então, não é uma live para você se sentir culpado, é uma live para te encorajar a procurar ajuda profissional,
procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar a nós, um grupo de apoio. Celebrando a Recuperação é um grupo de apoio em que a gente tenta manter diálogos abertos sobre todos os tipos de compulsões, e a compulsão sexual é uma delas, e que você possa viver uma vida sexual saudável, lembrando que foi Deus quem criou o sexo. O sexo é divino. Deus criou o sexo e a sexualidade para que o homem possa usufruir, mas usufruir de maneira digna, de maneira humana, humanizada. Então, eu queria fechar a minha fala, e eu não sei se vai ter mais perguntas, mas neste sentido, essa não é uma live que tem por objetivo trazer culpa, mas é uma live que tem por objetivo tratar numa área sensível e quebrar tabus. E que Deus abençoe a todos que estão assistindo essa live. Leandro pode também falar, eu não sei se tem perguntas, a gente já está ultrapassando um pouquinho o horário, mas se é importante, a gente continua aí, se tiver perguntas, tá bom, Leandro? Tá bom. Bom, eu não vi perguntas aqui, mas eu achei muito interessante o que o Paulo Henrique falou aqui, que o vício em pornografia, geralmente, ela é silenciosa, né? É secreta, como o pastor falou, e então eu creio que ela, para você conseguir sair dela, deve ser mais difícil. Que nem eu pego o exemplo, o meu problema com o alcoolismo, é mais fácil a pessoa ver que eu parei de beber, e eu me ficar contente disso. Aí eu queria ver com o Marcos, tem alguns atalhos que a pessoa, nós podemos ter para melhorar contra a pornografia, para melhorar, parar com a pornografia. Olha, foi uma pergunta bem difícil, porque, infelizmente, para esses tipos de vício, não existe atalhos. Enquanto o alcoolista, ele não consegue se livrar facilmente do vício de álcool, porque ao ir comprar pão, ele vê bebidas na padaria, ele vê bebidas em todo lugar que ele vai. A pessoa que luta contra o vício da pornografia, ele vai ao que o pastor Rogério falou, ele vai baixar um filme para a família, ele vai acessar um site, ele clica e spawna um link de um site de pornografia que basta ele clicar e ele então terá acesso à pornografia. Sem falar que dependendo de grupos, de empresa, algumas outras coisas, tem pessoas que têm prazer em compartilhar fotos ou vídeos, ou memes com conteúdo pornográfico. Para quem não tem o vício, isso é muito tranquilo. Para quem tem o vício, isso já é o começo de um desejo, de uma recaída, e isso já ativa aquele desejo de fazer, a compulsão. Depois vai vir a culpa e depois vai vir a angústia. O que eu falo, eu vou reforçar a fala do Rogério. Tem um vício, não vai ter atalho, meu querido, você vai precisar de ajuda. Pode começar com um grupo de apoio, pode começar com um psicólogo, pode começar com um psiquiatra, mas busque apoio. Não luta sozinho. Você quer um atalho? Ache alguém para lutar junto com você. É o melhor atalho que você pode encontrar. Sozinho você possivelmente vai falhar. Então busque ajuda. Queria também, Leandro, a Bianca Aragão, ela escreveu, recomendo o documentário O Silêncio dos Homens. Trata justamente desses assuntos que são silenciados no mundo masculino, não só a pornografia, mas também a questão de suprimir os sentimentos. E eu já assisti esse documentário, ele é gratuito, tem no YouTube, e eu gostaria de recomendá-lo também, é um ótimo documentário. Eu acho que, por causa do horário, nós precisamos terminar. Existem grupos de partilha que vão começar agora, logo após, né? O grupo de partilha masculino, o grupo de partilha feminino. Queria agradecer muito, Marcos, mais uma vez, por você se dispor a estar conosco. Marcos faz atendimento psicológico. Nós não o convidamos para fazer o jabá, mas é sempre importante, porque o Marcos já ajudou muitas pessoas, então se você deseja ter o contato do Marcos, você pode procurá-lo aí nas redes sociais, você pode me procurar, eu passo o WhatsApp dele. Se você está com esse problema, inclusive, né, você pode procurá-lo
estabelecer vínculo, de tratamento, né, para ajuda. Quero agradecer demais o Leandro, como moderador, representando aí o grupo de liderança do Celebrando a Recuperação. Foi muito bem, Leandro. Obrigado. Gostei, a gente precisa fazer mais vezes isso, porque aí a Carol fica menos sobrecarregada. Parabéns, foi muito bom. E se você quiser falar suas últimas palavras também, a gente vai encerrando, viu, Leandro? Tá. Eu quero agradecer. Marcos, é sempre muito bom, gostoso ouvir você. Pastor, eu não precisa falar, é que ele já sabe o meu amor por ele. Só até quero deixar uma pergunta morte, né, para o grupo de partilha. O grupo de partilha feminino pode procurar a Carol, as Renata aí, né? E o masculino vai procurar o João da Carol. É esse Júnior e Suzano aí. Vocês podem procurar. E a pergunta é se vocês já sofreram ou sofrem com a compulsão sexual e pornografia. E como tem lidado com isso? Essas são as duas perguntas que vai lá para o nosso grupo lá. Um abraço carinhoso a todos, que Deus abençoe. Obrigado, Marcos. Obrigado, Leandro. Obrigado. Nós encerramos por aqui. Evelyn, obrigado aí pela transmissão. Corta. Até mais. Tchau, tchau.